Boa noite a todos. Privilégio mais uma vez estarmos aqui para compartilhar, meditar, sermos instruídos e exortados através da palavra do Senhor. Ficou para mim um tema de redenção dentro da série de Cosmovisão. E ao pegar esse tema, logo eu me lembrei de uma história em que um dia minha esposa e eu estávamos passeando num lugar que a gente gosta de ir. Nesse lugar tinha um ateliê de arte que eu nunca tive a coragem de entrar, porque eu olhava aquelas telas e a pessoa que estava lá dentro trabalhando, eu falava, não vou nem entrar, porque eu não vou ter dinheiro para comprar, eu vou passar vergonha, né? Então deixa eu ficar aqui. Eu só passava de longe, assim, olhava, apreciava. Mas um dia a gente tomou coragem, a gente entrou ali naquele ateliê, e nas mais diversas obras, telas que aquela artista tinha pintado, a gente se deparou com essa aí, que é Cristo de São João da Cruz. Ela fez uma releitura da tela do espanhol Salvador Dalí. Esse é um quadro, como você pode ver, muito bonito, e ele coloca aqui alguns elementos da natureza, tem alguns detalhes que por causa da qualidade aqui da nossa iluminação, você não consiga perceber, mas bem no cantinho ali embaixo tem um barco, onde ele fala que foi o primeiro discípulo a ser convidado por Jesus. Então tem um barco ali, um discípulo bem ao lado, tem um caminho ali com outra pessoa caminhando, enfim, você pode ver melhor essa tela na internet e conseguir pegar os seus detalhes ali. Mas o que me chamou a atenção naquele dia foi que aquela mulher parou para contar para mim e para minha esposa a história desse quadro. E é interessante porque ela também, além de uma artista, era professora de História da Arte, e ela começou a falar para a gente que esse quadro, Dalí pintou depois da Segunda Guerra Mundial, porque ele ficou extremamente impactado com os horrores da guerra. E ele ficou muito triste com tudo que ele viu, e ele entrou em confusão na sua mente. Então, conversando com um amigo dele, o físico e deísta Albert Einstein falou para ele assim, olha, eu acho que você precisa de ajuda espiritual. E numa viagem para o Vaticano, Dalí se encontra com o Papa, e logo em seguida ele tem um sonho, e ele então pinta essa tela aí. Para mim, é uma tela muito bonita, é uma arte de uma qualidade impressionante, mas ela tem alguns erros, alguns detalhes que precisa de atenção. Mas eu vou falar sobre isso já já, que eu preciso fazer a recapitulação aqui do último domingo, em que o Lucas Lisboa trouxe para nós que o desejo de ser como Deus levou o homem a romper o relacionamento que ele tinha com o Senhor, o seu Criador. E os efeitos disso não parou ali no Éden, não parou ali naqueles primeiros momentos do Gênesis, mas isso se estendeu para toda a humanidade. Chegou até nós. Toda a maldade, toda a desgraça, tudo que é fruto do homem afastado de Deus, chegou até os dias de hoje. Paulo resume isso muito bem, lá em Romanos 5, 21, quando diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. As consequências do ato de Adão se estendeu para toda a humanidade. Veja, Paulo vai usar uma expressão muito forte em Romanos 3, 23, quando ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus. Mas ao contrário do que a gente possa pensar, a redenção ela não começa propriamente na cruz. O plano de Deus, do nosso Deus soberano, o plano da redenção ele é traçado desde a eternidade. E já no Gênesis nós conseguimos captar alguns sinais dessa redenção que o Senhor haveria de trazer na pessoa de Cristo. Veja lá no texto de Gênesis 3,15, quando diz, porém inimizade entre você e a mulher,
e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Perceba que, uma vez que a serpente fere o calcanhar do descendente da mulher, a gente não precisa ser um biólogo expert em venenos de serpentes para saber que isso é um ato mortal. Uma vez que ela fere o calcanhar, tem o mesmo efeito de ter a cabeça esmagada. Mas a diferença é que ela fere, mata, mas quem morre por ela ressuscita e ela não mais tem poder nenhum sobre ninguém, porque a sua cabeça é esmagada. Um sinal, ali no Gênesis, sobre o que aconteceria. O descendente da mulher pisaria, venceria a morte. Ainda, em Gênesis 3:21, diz assim: o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Vocês lembram que na semana passada o Lisboa tratou aqui daquela gambiarra que o casal tentou fazer para se esconder e cobrir a sua vergonha, fazendo roupas de folhas, cobrir a sua vergonha com folhas. Mas aqui nós temos o Senhor dando um sinal de como cobriria a vergonha do pecado. Cobrir com pele de animal. O animal teve que ser sacrificado. Sangue foi derramado. Um sinal do que haveria de acontecer com o Senhor Jesus Cristo. Então, a atitude de Adão impactou negativamente não só a sua vida, mas toda a humanidade. Mas a atitude de Cristo na cruz, e nós conseguimos ver isso desde o Gênesis, passando por todo o Antigo Testamento, até se concretizar a obra redentora de Cristo, isso sim é capaz de reverter tudo na vida de qualquer um. 2 Coríntios 5:21, Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somente aquele que não era descendente de Adão, e com todas as suas os efeitos do pecado, somente aquele que não tinha o pecado poderia tirar o pecado da humanidade, e esse é Cristo. Por isso, somente Cristo restaura o relacionamento do homem com Deus e reorienta os seus propósitos de vida. E hoje, nessa noite, eu quero, juntamente com vocês, meus irmãos, olhar a partir do texto de Efésios 4, que a redenção em Cristo reorienta o cristão em 3 grandes propósitos que são essenciais para uma cosmovisão. O primeiro propósito é, então, o propósito pessoal. A reorientação do propósito pessoal confere a nós uma nova identidade que nos ajuda a caminhar segundo uma nova cosmovisão que destrona todos os ídolos do panteão do nosso coração, tornando-nos adoradores de Deus. Paulo morou em Éfeso, onde ele pregou do Evangelho do Senhor Jesus, onde ele plantou uma igreja, onde treinou vários cristãos a viverem sob uma nova perspectiva, uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo a partir das lentes do cristianismo. E ali, naquela cidade, uma cidade portuária, onde provavelmente era uma cidade multicultural, por receber gente de todas as partes do mundo, produtos de todas as partes do mundo, talvez você já saiba, Éfeso recebia, por exemplo, trigo do Egito, seda da China, tinha várias pessoas ali naquela cidade com várias cosmovisões diferentes, uma cidade marcada pelas magias, prostituição, prazeres carnais, o Império Romano implacável contra aquele povo, e ali Paulo faz um apelo para aqueles irmãos a quem ele está escrevendo, a partir da sua prisão em Roma. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados,
andar de modo digno dessa vocação de ser salvo por Jesus Cristo, de ser chamado para a vida eterna, era algo que aqueles irmãos precisavam ouvir naquele momento, porque no contexto que eles estavam vivendo, isso era muito fácil de se desviar. Gente pensando todo tipo de coisa, tentando influenciar com ideologias, com ensinos contrários à vontade de Deus. Então, Paulo diz, olha, eu rogo, eu faço um apelo, meus irmãos, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Mais à frente, em Efésios 5, 15 e 16, ele diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês andam, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Uma vez que eles estavam em Cristo agora, que eles tinham entendido a vocação deles, o chamado deles, eles tinham uma vida a se viver, andando na presença de Deus, seguindo os princípios do Senhor, seguindo os passos de Jesus, naquela sociedade marcada pelo pecado, uma sociedade marcada pela maldade, uma sociedade totalmente afastada de Deus. Ele diz, não, vocês têm um novo modo de vida. Sabe, Paulo está falando isso para um público que, assim como Adão no Éden, queria ser como Deus e estava colocando tudo acima do Senhor. Pessoas que estavam adorando outros deuses, outros ídolos. E a gente sabe que a palavra de Deus, o Senhor trata o ídolo como algo que deve ser rejeitado, destruído, destronado da vida de cada um de nós. A vida sem Deus, ela é repleta desses ídolos. Mas o Senhor não suporta isso. Lá em Êxodo 20, a partir do 3 ali, no começo dos 10 mandamentos, ele vai dizer assim, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Isso explica por que a Bíblia trata o pecado primeiro como o homem querendo ser igual a Deus e depois atitudes imorais. Deus não suporta a idolatria, Deus não suporta ninguém no lugar dele. Então, os ídolos que nós construímos, eles precisam ser destronados. E isso acontece a partir da redenção em Cristo, que confere a nós uma nova identidade, uma nova cosmovisão. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não importa então o que a queda fez, não importa o que Adão fez, o que chegou até nós, a redenção em Cristo reorienta o nosso propósito pessoal e nos dá uma nova identidade. E nesse sentido, nós não mais estamos atrelados àquilo que a gente faz dentro da nossa identidade. A partir de agora, quando eu entendo a obra de Cristo, a redenção de Cristo, a minha vida, aquilo que eu sou, qualifica aquilo que eu faço. Quem eu sou em Cristo, qualifica as minhas ações. Então, eu não sou... Sabe aquela pergunta que normalmente a gente responde? O que você é? Eu sou empresário, sou médico, professor, do lar. Alguns sou desempregado. O que você é? Não o que você faz, é quem você é. Quem eu sou em Cristo, eu sou nova criatura. Eu sou feito novo. O meu propósito pessoal ele é reorientado através da cruz de Cristo. Eu tenho uma nova identidade agora. Isso me dá propósito e direção. Eu sei por que eu estou aqui, eu sei para onde eu estou indo. Um mundo sem propósito e sem direção, o Senhor oferece a nós a redenção que reorienta nosso propósito pessoal, dando a nós uma nova identidade.
Mas esse não é apenas o propósito que o Senhor reorienta através da redenção. Também há o segundo propósito, que é o propósito familiar. E a reorientação do propósito familiar tem como objetivo espelhar e espalhar a imagem de Deus no mundo. Em Efésios 4:4, de 4 a 6, na verdade, ele vai dizer assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E este corpo, essa igreja a qual Paulo está se referindo aqui, é a família que o Senhor criou. Isso não vem de uma instituição humana. Não fui eu, não foi você, não foi nenhum de nós que criou a igreja. Ela é a família que Deus criou. Isso é um projeto, um plano divino. Só tem um pai de todos, um pai que cuida, que acolhe, que ama, que corrige, que instrui. Nós somos um, por isso que nós chamamos um ao outro de irmãos. Né? Meu irmão, meu irmão. Nós temos um pai. Sabe, mas assim como a igreja é um projeto divino e nós temos esse corpo como uma família, a família também, o núcleo marido e mulher, é um projeto divino. Foi Deus quem criou. Lá em Gênesis 2:18 diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A reorientação do propósito familiar, então, ajuda a mulher a entender que o termo auxiliadora, tão pejorativo nos nossos dias, atrelado àquela ênfase do protagonismo feminino, de homem nenhum manda em mim, o rolo compressor que passa pela sociedade nos dias atuais. A reorientação ajuda a mulher a entender que o termo auxiliadora não é nada pejorativo. Esse termo é o mesmo termo que Deus usa para descrevê-lo em relação ao seu povo. Eu sou o socorro de vocês. Eu sou a ajuda, o auxílio. Nesse sentido, então, a mulher é a representante de Deus dentro do seu lar, como auxiliadora, como aquela que cumpre o papel dado por Deus. E isso não é nada, absolutamente nada menor do que o homem. Família é um propósito de Deus. Gênesis 1:27, o Senhor diz assim: criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É o Senhor quem formou a família. Mas a reorientação do propósito familiar ajuda também o homem a entender que, ao amar a sua mulher, ele está representando o que Cristo é para a sua igreja. E numa sociedade de homens machistas, omissos, preguiçosos, egoístas, moles, essa é uma verdade dura para quem quer ter a sua vida reorientada, ter a sua família reorientada através da redenção. Paulo diz lá em Efésios 5:25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. No 28 ele vai dizer: assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Nesse sentido, então, o homem deixa os seus pecados de lado para amar a sua mulher, provendo a ela o sustento físico, financeiro, mas também espiritual. E levando isso até as últimas consequências, se necessário a morte. Se entregando por ela, amando-a diariamente. Deixando de ser um omisso, preguiçoso, que não leva a Deus a sério, que não quer saber de trabalho, que não quer saber de nada. Vocês percebem que aqui são funções diferentes,
com o mesmo propósito. Um para o outro e ambos para Deus. Isso é espelhar a glória de Deus no mundo. Um relacionamento onde pessoas diferentes, tal como na Trindade, agem em harmonia, vivem em harmonia, dando glória ao Deus Criador soberano. Mas também, além de espelhar a glória de Deus, a família também existe para estender, ou seja, espalhar o testemunho de Deus até os confins da terra. Em Gênesis 1, 28, lá no finalzinho ele vai dizer assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, sujeitem-na. Alguns levam isso ao pé da letra. Eu achei um senhor chamado Fyodor Vavslev, teve 69 filhos com uma só mulher, entre 1725 e 1765. Uma vida de produção. Né? Aí um cara que não pensava na reforma da Previdência, né? O cara foi que foi e teve seus 69 filhos com uma só mulher. O cara levou ao pé da letra. Mas a reorientação do propósito familiar ajuda nós, família. E, gente, entenda, eu não estou falando isso para você que não pode ter filho. Isso aqui é para você que pode ter, e por um erro, por um pecado, tem evitado isso na sua vida. Sabe, essa reorientação, ela muda a nossa mente a ponto de uma bela carreira, as 3, 4 viagens no ano, a ampliar a casa, trocar o carro, fazer uma bela poupança em detrimento de ter filhos, ela cai por terra. A primeira bênção que Deus dá para o casal é justamente: tenha filhos. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se. A gente vive uma sociedade onde existem pais e mães de pets, né? E eles acham que o seu pet, ele é de fato o seu filho, e não é o seu filho. O Senhor quer espalhar a sua glória no mundo através de filhos. Alguns lugares na Europa já tem mais muçulmano do que qualquer outra etnia. Fiquei sabendo recente que em uma cidade da França, mulheres não podem mais sair de casa porque os muçulmanos tomaram conta daquela cidade. Há inúmeras cidades na Inglaterra onde os prefeitos são muçulmanos. E nós preocupados com: não vou ter filho porque, eu não posso. Gente, quem coloca o sustento na nossa mesa é o Senhor. Se Ele nos abençoou, nos deu essa ordem, a gente não pode ser omissos diante disso. E, veja, espalhar a imagem de Deus a partir de uma família é um grande desafio, não é fácil. Primeiro, aquela criança, aquele filho não é seu, é uma herança, é um presente que Deus te dá para você discipular, evangelizar, treinar e enviá-lo ao mundo, para continuar, então, esse projeto que o Senhor Deus tem para toda a humanidade. Não é fácil. Se você parar hoje e colocar na ponta do lápis quanto custa um filho, você não vai ter. E quando vai ter o segundo, então, aí você já para, né? Você acabou, não vou nem fazer do terceiro, porque... Mas é a bênção que o Senhor dá para nós. Não sejamos omissos diante disso. Porque o Senhor tem um propósito muito claro. Que nós, como família, reorientados a partir da redenção em Cristo, possamos espelhar e espalhar a glória de Deus no mundo. Um terceiro propósito, então, é um propósito social. E a reorientação do propósito social nos ajuda a entender que agora,
pertencemos a uma nova sociedade marcadas pelas virtudes da cosmovisão cristã. Que é essa nova sociedade? É a igreja. Somos nós, o povo de Cristo, lavados, redimidos, salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Essa nova sociedade tem os seus defeitos. Afinal, todos nós somos pecadores, em busca de arrependimento, aperfeiçoamento, mudança, dia após dia. Você sabe, é difícil viver em comunidade. Por mais que essa seja a comunidade restaurada, redimida, reorientada pelo Senhor, é difícil. E é por isso que Paulo fala lá em Efésios 4:2, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, lá em João 13:35, vai dizer: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ser parte de uma comunidade que acolhe, integra, ama, chora, cuida, disciplina, orienta, celebra com pecadores arrependidos é um desafio para nós, mas também é uma forma de, como igreja e nova sociedade, impactar o mundo ao qual nós estamos inseridos. Não é fácil. A gente sabe, tem aquele irmãozinho que a gente não quer abraçar. Quando o Davizinho vem aqui e manda a gente abraçar, você não quer abraçar. Imagina conviver. Por isso ele vai dizer: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A palavra do Senhor diz que o amor cobre a multidão de erros. Nós somos a comunidade que foi resgatada pelo sangue daquele que nos amou. E por isso nós devemos amar uns aos outros. Demonstrar esse amor dentro da comunidade. Porque uma vez que nós desfrutamos disso, essa reorientação do propósito social também nos ajuda a entender que nós temos uma missão dada por Deus nessa sociedade. Em Gênesis 1:28, ele vai dizer: tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam pela terra. No 2:15, ele diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A reorientação do propósito social nos ajuda a entender que, como pertencentes deste novo reino, nós fazemos parte do que é chamado mandato cultural. E nesse sentido, eu não tenho mais aquela divisão daquilo que é sagrado e daquilo que é profano. A igreja é meu serviço sagrado, o meu trabalho é o meu serviço secular. Enquanto eu estou no trabalho, é o secular, mas quando eu estou não tem isso. É tudo para o Senhor, tudo para Deus. Foi Lutero quem disse: o mundo inteiro está cheio de serviços para Deus. Não só as igrejas, mas também as casas, as cozinhas, os porões, as fábricas e os campos de gente da cidade e dos fazendeiros. Essa reorientação de que eu e você temos uma vocação para desenvolver aquilo que Deus criou neste mundo, nos ajuda a não mais trabalhar para ganhar dinheiro, não mais trabalhar para ter reconhecimento. Nós trabalhamos para a glória de Deus. Nós cumprimos um serviço ao nosso Deus. Ele nos colocou com um propósito. Como que a gente faz isso? Formando famílias, escolas, cidades, governos, leis, fazendo colheitas, cuidando de jardins, projetando computadores, através de pesquisas avançadas. Tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição para ser desenvolvido para a glória dEle. Tudo é sagrado. Tudo é para o Senhor, tudo é para a glória dEle. E quando isso acontece, quando a igreja de Deus tem essa postura e reconhece a sua vocação na sociedade, o mundo é impactado. A sociedade é impactada pelo Senhor. Trouxe aqui
dois exemplos de duas famílias. Família de alguém que foi um servo de Deus e a família de alguém que virou as costas para o Senhor. Primeiro, Jonathan Edwards, um servo de Deus. De sua família vieram 13 professores universitários, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 75 oficiais militares, 100 pregadores missionários, um vice-presidente do país, 80 oficiais públicos, 295 formados por faculdades, alguns formadores de opinião, 1.394 não custaram nada ao governo. O ateu Max Jukes, 310 morreram pobres, 150 criminosos, 7 assassinos, 100 alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas, 540 custaram ao Estado $1.250.000. O cristianismo tem impacto na sociedade? Tem. A sociedade quer silenciar, a sociedade quer abafar. Mas os filhos de Deus, comprometidos com o Senhor, com a reorientação do propósito pessoal, familiar e social, geram impacto onde estão. Veja esse exemplo dessa cidade aqui no Brasil, lá no Maranhão. Há pequenos furtos e de vez em quando algum caso de Maria da Penha, agressão à mulher. Disse o soldado Wellington, que naquele dia chefiava o posto. Para ele, o alto índice de evangélicos contribui para a cidade ser tão pacífica. Aqui dá até um tédio. A gente sai pilhado da academia da polícia, vir para cá é meio frustrante, não acontece nada. Então o cara sai de lá, caveira! Cadê o baralho? Vamos sentar aqui e jogar uma... O impacto de Cristo na sociedade, o impacto do Evangelho é muito grande. A partir da reorientação do propósito social, nós podemos desfrutar disso. Concluindo, somente Cristo restaura o relacionamento do homem com Deus e reorienta os seus propósitos de vida. A minha maior preocupação com essa tela do Salvador Dalí é que toda a cosmovisão que ele empregou em sua tela esvaziou a mensagem do Evangelho. Se você perceber, é muito bonito, mas se você perceber, não tem sangue, não tem dor, não tem sofrimento. Essa é uma arte incompleta. Essa é uma obra incompleta. Para que eu e você pudéssemos desfrutar da reorientação do propósito pessoal, familiar e social, foi necessário Cristo derramar o seu sangue em nosso favor. Ninguém poderia fazer isso, somente Ele poderia fazer. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo não está presente aqui. Sabe, apesar de linda, essa é uma arte incompleta. E essa é a realidade de muita gente que ainda não entendeu os impactos da redenção e os propósitos que são reorientados a partir da vida daquele que crê. Assim como criação e queda, o entendimento verdadeiro sobre a redenção irá moldar a sua cosmovisão. Paulo diz lá aos Efésios 4, 22 a 24, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e em retidão, procedentes da verdade. Romanos 12, 2, um texto conhecido por nós, ele vai dizer assim, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A reorientação que Cristo traz a nós, nos ajuda a construir uma cosmovisão centrada no Evangelho. A partir daqueles propósitos que Deus colocou para nós lá no Gênesis, que se perderam
ao longo da história, o Senhor, através de Cristo, nos dá a oportunidade de tê-los reorientado. Se você veio aqui hoje, saiu da sua casa, friozinho, gostoso e tal, e ainda está procurando um propósito, uma reorientação em alguma coisa que não seja Cristo, isso é um ídolo e precisa ser destronado. Todo o seu esforço de procurar e que tem gerado cansaço na sua vida, você só encontrará resposta em Deus. Foi Agostinho quem disse: fomos feitos para ti e não encontraremos descanso enquanto não descansarmos em ti. Se essa é a sua realidade, saiba, o Senhor quer que você descanse nele. Não precisa fazer nada, já foi feito, o sangue já foi derramado. Não acredito que ninguém saia num domingo, vai numa igreja porque não gosta da palavra e não quer ouvir algo. Sabe, o Senhor quer reorientar a sua vida, se você ainda não foi reorientado. Essa igreja tem várias oportunidades de esclarecer você, de te ajudar a encontrar e se reencontrar em Cristo e descobrir o que Ele quer fazer em sua vida. Para nós que já nos encontramos, já tivemos a alegria de sermos restaurados, redimidos pelo Senhor, é bom a gente lembrar que, apesar de toda essa reorientação que a redenção confere a nós, a nossa vida não se resume ao que a gente vive aqui. Essa vida passa, vai acabar. Mais cedo ou mais tarde, vai acabar. O Senhor há de nos levar para um outro lugar. Essa vida é assim. Então não vale a pena tentar fazer deste lugar o céu. Embora eu vá impactar através de tudo que o Senhor reorienta na minha vida, este mundo não é aqui o meu destino final. Quero terminar então para vocês, para nós, Igreja de Cristo, um lembrete do Charles Spurgeon, quando ele diz: eu não gostaria de ser um cidadão onde Jesus foi um estrangeiro. Essa terra não é para nós. Nós estamos aqui de passagem. Que nas oportunidades que Deus der a cada um de nós, de podermos viver intensamente aquilo que Ele fez em nossas vidas e que nos dá de responsabilidade para impactar este mundo, que seja debaixo da vontade dEle e da dependência dEle. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa noite em que o Senhor, mais uma vez, bondosamente, falou a cada um de nós através da Tua palavra, Pai. Obrigado pela obra de Cristo por nós, Deus. Obrigado porque o ato de Adão, que se estendeu a toda a humanidade, não foi o suficiente para segurar o Teu amor e a obra planejada desde a eternidade para nos redimir, Deus. Nos ajude a partir da redenção em Cristo, temos a nossa reorientação pessoal, familiar e social firmadas em Ti, na Tua palavra. Dê a nós uma cosmovisão cristã, dê a nós uma cosmovisão da qual nós vivemos na perspectiva da Tua palavra, Pai. Dê a nós a alegria de vermos pessoas, famílias e sociedade marcadas pelo Senhor. Sabendo que não é aqui o nosso destino final, mas tendo em Ti a esperança da eternidade, Pai. Aqueles que ainda não descobriram e não experimentaram daquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Que o Senhor possa incomodar a cada um destes, que eles possam, de fato,
entregar a vida deles a Ti e descansar no Senhor. Aqueles que, por algum motivo, têm vivido com uma lente embaçada nos 3 propósitos que foram redimidos pelo Senhor, que o Senhor ajude-os, através da Tua graça, do Teu amor, da Tua palavra, a ter, ó Deus, uma visão correta daquilo que o Senhor quer para a vida dos Teus filhos e da Tua igreja, Pai. Nos abençoe nessa tarefa, Deus, de compartilhar a cosmovisão do Senhor neste mundo embaçado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.